No vídeo de hoje nós vamos analisar se a decisão em que o STF incluiu o Elon Musk no inquérito das fake news observou os princípios do legal design ou não. Então pega o cafezinho e bora pro vídeo. Salve, salve, vossas excelências! Aqui quem vos fala é João Varengo, sou legal designer de plantão, e no vídeo de hoje nós vamos analisar, cara, se a decisão em que o STF incluiu o Elon Musk no inquérito das fake news observou ou não os princípios do legal design. Eu achei que seria um exercício bem bacana pra gente fazer aqui, até porque, cara, como vocês podem ver, eu já tô com essa decisão aqui aberta aqui no meu computador. Eu vou deixar o link para a página do STF onde essa decisão ela foi disponibilizada para que vocês possam ver, caso vocês tenham interesse. Então, antes de qualquer coisa, só para deixar claro que eu não vou avaliar a questão jurídica, técnico-jurídica. Eu vou avaliar se foram observados os princípios do legal design com foco no usuário, no leitor, nesse documento aqui. Beleza, legal? Então vamos começar aqui com uma análise. Vamos começar do princípio, cara. Tem algumas coisas aqui que eu observei e eu queria destacar. A primeira coisa que eu observei quando eu abri esse documento aqui foi que me deu a impressão que que a impressora estava com defeito na hora. Por quê? Porque tá torto, né, cara? Como vocês podem ver, a margem esquerda ela é bem maior do que a margem direita. E isso aqui é claramente, cara, uma herança da época em que os processos eles eram físicos. Então a gente realmente tinha que fazer a margem dessa forma aqui, porque os processos eles eram impressos e eram juntados naquelas pastas, ou até mesmo quando você vai fazer artigo científico, TCC, esse tipo de coisa assim. Às vezes a instituição ela pede, dentro daquelas regras de formatação dos documentos, para que essa margem esquerda ela seja maior, a fim de que quando você faça o encadernamento, ou você vai grampear, ou como eu falei, você botar numa pasta, você não comprometa o conteúdo. Até aí não tem nada de errado nisso. Só me causou estranheza porque hoje em dia, e como vocês podem ver aqui, esse processo ele é digital, então tecnicamente falando não existiria necessidade de ser feito dessa forma aqui, cara. Mas novamente, né, cara, não existe uma lei, não existe nada que te obrigue a uma formatação específica, né? Só que no caso aqui, como nós tratamos de um processo digital, não existe essa necessidade aqui. Mas de qualquer forma, eu consigo entender o motivo pelo qual foi feito dessa bananeira aqui, embora fique bem melhor se for com uma margem que deixe o conteúdo centralizado. Então essa é a primeira observação. E eu vou fazer o seguinte aqui. Eu achei esse documento é bem minimalista, como vocês podem ver, não tem só texto mesmo. E eu achei legal, cara, o seguinte: o recuo da primeira linha que define que limita os parágrafos, ele foi bem feito. É um recuo num tamanho bom. Eu acho que esse aqui é o tamanho ideal a ser feito. Existem recursos que começam aqui, né? Então, aí realmente é um recuo exagerado e compromete a legibilidade. Mas esse recuo aqui tá bacana. A questão da altura de linha tá bacana também. A utilização do espaço em branco aqui, de uma forma geral, do espaçamento, eu achei positiva. A única coisa, como eu falei, seria deixar as margens iguais de ambos os lados aqui. Hoje em dia, principalmente um processo digital, não existe essa necessidade de fazer esse recuo, essa margem esquerda aqui tão grande. Mas tirando isso, o espaçamento entre as linhas e esse recuo inicial aqui, eu achei que ficou bem bacana nessa questão. Agora vamos voltar lá na primeira página, que eu tenho outra observação para fazer. Eu senti falta aqui, e isso é mais uma questão minha mesmo, de uma identificação. Embora aqui em cima tenha a identificação do inquérito e tudo mais, eu senti falta de uma identificação do Supremo Tribunal Federal. Eu particularmente, eu acho que fica
melhor se tiver, ficaria melhor se tivesse uma identificação aqui em cima. Fica mais fácil de você identificar que órgão, né, que publicou, que, enfim, qual órgão que fez esse documento aqui, de onde está vindo esse documento. Eu acho que é importante a identificação, mas isso é mais uma questão, é uma opinião minha. Agora, passando nisso, eu notei aqui que eles usaram bastante o Versalete, ou a Versalete, que a Versalete é o que, cara? É você pegar uma letra maiúscula e botar na altura de uma letra minúscula, como vocês podem ver aqui. E esse é um recurso utilizado para destacar algumas informações. Não se recomenda qualquer tipo de destaque de técnica, seja o negrito, seja o itálico ou versalete, para esse fim, que seja utilizado em demasia. Então aqui vocês veem que eles começam já aqui, foi utilizado aqui em todas essas informações. Eu achei meio desnecessário. E no título do documento aqui, que aliás eu acho que pecou na questão da hierarquia visual. Esse aqui é o título do documento, então, na minha concepção, ele deveria ter um destaque maior. Aqui, inclusive, não precisaria, poderia até utilizar caixa alta na palavra inteira, que não teria problema nenhum. A caixa alta é quando você bota tudo em letra maiúscula. Também é um recurso, mas também deve ser utilizado com muito cuidado, que é uma coisa que eu observei e eu vou comentar logo ao longo desse documento. Então aqui eu acho que foi utilizado o Versalete em excesso. Poderia utilizar só nos nomes aqui e nos títulos aqui, né, no que cada um representa, no que cada um é aqui, por exemplo, relator, autor, enfim. Aqui eu acho que seria melhor se não tivesse com o Versalete. E no título, pecou na questão da hierarquia visual, como eu falei, deveria ter um destaque maior. Então não foi observado isso. Então vamos passar aqui, adelante. E isso aqui, cara, que eles botaram a identificação de qual inquérito esse documento faz parte, me confundiu em algumas vezes, porque eu acho que a escolha da formatação aqui foi um pouco infeliz, porque, por exemplo, quando começou essa página eu achei que isso aqui era um título e não é, né? É a identificação desse inquérito. Então acho que isso aqui não foi feito de uma forma muito legal. Poderia ser de repente sem o Versalete e um tamanho menor de fonte, que deixasse bem claro que isso aqui não é um título de sessão. Então isso aqui foi um outro erro. E como eu estava falando, a questão do uso da caixa alta. Então, por exemplo, isso aqui, cara, eu acho que não ficou legal, porque aqui você, além de ter botado em caixa alta, botou em negrito, né, cara? Isso aqui, eu particularmente, eu acho que não é uma escolha bacana de se fazer num processo. Além de que também existe a etiqueta da tipografia no mundo digital, em que você escrever tudo em caixa alta é sinal de que você parece que dá a impressão de que você está gritando, né? E eu sei que a intenção daqui era justamente estressar essa opinião do autor desse documento. Mas existem outras formas melhores de você dar destaque a uma determinada informação, e utilizar tudo em caixa alta, principalmente em uma frase inteira, cara, não é recomendado. Poderia ser feito de outra forma isso aqui. Aliás, foi utilizado bastante essa técnica de você botar tudo em caixa alta ao longo do documento, como vocês podem verificar aqui. E como eu falei, existem formas melhores de se dar destaque a informações. Você pode usar o itálico, você pode utilizar o negrito, mas botar... Porque você vê que acaba... Porque o que acontece, cara? O nosso cérebro, ele já está habituado a ler dessa forma aqui, com letras minúsculas. E o desenho dessas letras minúsculas, ele ajuda o nosso cérebro a ler com mais facilidade as palavras, porque existe um contraste, uma diferenciação, uma diferença entre uma letra e outra. Então, quando você bota tudo em letra maiúscula, como vocês podem ver aqui, você forma um retângulo. E isso atrapalha a legibilidade das palavras, principalmente
quando você se estende nesse formato aqui. Então, além da força do hábito, existem também estudos que comprovam que essa diferença do formato das letras ajuda na fluidez e na legibilidade das palavras. Então, não se recomenda a utilização exacerbada de palavras com fonte maiúscula, né? Ficou dessa forma aqui. Então, para mim, foi um pecado, né? Um pecado não, mas eu acho que foi utilizado demais aqui e acaba que se torna uma leitura meio chata, cara. Cheio de palavra com caixa alta. Então, não se recomenda, sob o ponto de vista da experiência do usuário, que se utilize tantas palavras assim, frases, enfim. Existem outras formas de se dar destaque que são mais amigáveis. E aqui eles utilizam, cara, eles utilizaram aqui ao longo desse documento o itálico, o negrito, como vocês podem ver. Então, essa aqui seria uma outra forma. E aqui, por exemplo, cara, eu até entenderia, eu acharia melhor se tivessem usado o Versalete como usaram lá em cima. Seria uma alternativa também que eu acho que ficaria bem mais sutil do que as palavras em caixa alta aqui. As letras em caixa alta, né? Porque vocês podem ver que eles utilizaram bastante. Então, teria isso aqui, como vocês podem ver, é quase o parágrafo inteiro, né, cara? Isso aqui você não faz de jeito nenhum, porque você atrapalha e muito a legibilidade. E aqui botaram também tudo em negrito, porque o que acontece? O destaque, quando a gente vai utilizar, ele tem que ser feito com cuidado, porque quando você destaca demais uma coisa, na verdade você está tirando o destaque dessa informação. Então não se recomenda que vocês façam isso. Pode destacar uma frase, alguma palavra, mas nunca um parágrafo inteiro. Aqui seria melhor, por exemplo, que eles botassem assim, importante, em negrito ou em caixa alta, por exemplo, e aí logo em seguida botava esse parágrafo destacando que a informação contida nesse parágrafo era muito importante. E tá aqui, cara, e aqui no final eu achei que esse alinhamento aqui ficou meio torto. Eu não gostei não, ficou bem esquisito esse alinhamento aqui. Não, tudo bem que isso aqui é só um detalhe, né, o final, mas esse alinhamento aqui me incomodou bastante. Assim como o alinhamento do título, porque não parece que está alinhado ao centro, né? Então tem um espaçamento aqui que está meio confuso e atrapalha um pouco a leitura. Mas, de forma geral, eu acho que, tirando esses excessos, como por exemplo o uso exagerado, que na verdade só existiu aqui, nesse começo da Versalete, ou do Versalete, agora não tenho certeza, e a utilização exagerada das palavras em caixa alta. Tirando isso, eu acho que respeitou bem, tem uma legibilidade boa esse documento, tem uma altura de linha confortável, o recuo da primeira linha indicando o começo, né, de um parágrafo também ficou bem bacana, usaram um espaço adequado aqui. É isso, é um documento bem simples, o foco realmente é no conteúdo e ficou legal. Tirando esses detalhes que eu falei, né, cara? Que aí, na verdade, atrapalham a legibilidade do documento sob o ponto de vista, obviamente, da experiência do usuário, que é um dos focos do legal design. Então, eu diria que os princípios aqui que foram respeitados foram o espaçamento, né, o espaço em branco. Eu acho que foi bem utilizado o espaço em branco nesse documento. O alinhamento, ele foi na sua grande maioria na grande parte desse documento, o alinhamento ele foi respeitado também, tirando o título aqui e a assinatura aqui embaixo, o alinhamento ele se manteve bem preciso. A hierarquia visual eu acho que não foi muito bem respeitada, como eu falei, o título do documento não teve o destaque necessário, ele passa quase despercebido. Não que você precisa fazer um outdoor, mas eu acho que precisa ter um destaque maior aqui. E como eu falei, outra coisa que também conta como uma hierarquia visual é a utilização dessa referência aqui em cima, que muitas vezes se confunde me deu a impressão de ser um título de seção, que na verdade não era, cara. O contraste não tem nem o que falar, né? O fundo é branco e as letras, né, são pretas, então tá tudo beleza, legal aqui.
tirando esses excessos. E agora eu vou fazer o seguinte, cara, já que eu falei sobre isso, eu vou mostrar para vocês aqui o processo rapidinho, que eu vou fazer a minha versão. Eu vou aplicar tudo isso que eu falei para vocês aqui, eu vou tentar remediar sob meu ponto de vista, é claro, né? E aí eu vou mostrar para vocês, para que vocês possam ver o resultado, beleza? Então, bora lá. Beleza, cara, vocês viram fazendo aqui, eu tentei manter o máximo possível do espírito que existia naquele documento, né, na vibe que eu tomava que eu tirei daquele documento, que era a utilização mínima, né, o minimalismo aqui. Então eu fiz da seguinte forma, eu vou falar rapidamente aqui só para não me delongar muito. Então aqui eu utilizei, porque na verdade a ideia era que a gente fizesse um exercício de análise e que vocês pudessem identificar os pontos que talvez estivessem fora do lugar. E isso não é uma crítica pejorativa, até porque se vocês pegarem até mesmo os documentos que eu trago aqui para vocês, diversos vídeos que eu já trouxe, com certeza vocês vão conseguir enxergar alguma coisa ou outra que talvez não, que com certeza poderia ser feito melhor. Então, ao contrário do que muita gente leva em consideração, no mundo do design, que é a visão de um design que eu estou passando para vocês, de um legal design, que eu estou me focando muito mais no design, é que todo trabalho ele pode ser melhorado. E é uma crítica positiva, na verdade, que eu estou fazendo. Esse documento que eu fiz aqui, essa leitura que eu fiz aqui, com certeza vocês poderiam trazer novos insights e melhorar, enfim, cara. Existe essa possibilidade. Mas tendo dito isso, eu trouxe aqui algumas mudanças, como eu falei. Eu botei uma identificação simples, que eu acho que fez falta, e isso é uma opinião muito pessoal minha. Eu trabalhei um pouco essa lista aqui dos envolvidos, das partes aqui desse processo, e eu fiz aquilo que eu falei com vocês. Então, por exemplo, eu reduzi a utilização do Versalete aqui. Eu utilizei apenas no título do Supremo Tribunal Federal aqui em cima. Vocês veem que o restante está normal. E aqui nessa lista eu utilizei apenas nos nomes, né, das partes aqui, dos advogados, enfim, do ministro, do autor, enfim. Eu botei apenas aqui. O que cria um contraste interessante, não satura a leitura, a utilização do Versalete. Tranquilo, então eu fiz aqui. Também botei uma linha bem sutil aqui. Isso foi uma escolha artística, isso não influencia em absolutamente nada. Poderia não ter essa linha que continuaria. Beleza, legal, tá? E aí, como eu falei, eu dei um destaque maior aqui para o título do documento. Eu botei aqui caixa alta. Como eu falei, se você utilizar em títulos, em coisas curtas, não tem problema. Então aqui, como é um título curto, não tem problema. E a fonte um pouco maior em negrito para dar esse destaque que eu acho que é importante no título do documento. E eu mantive aqui, cara, a questão de ter o recuo, né, na primeira linha dos parágrafos e na altura de linha, enfim. Eu utilizei aqui as margens. Vocês veem que as margens aqui elas estão bem generosas, mais do que o comum, do que vocês costumam ver, com certeza. Por quê? Porque aqui eu utilizei a proporção áurea, que seria o quê, cara? Porque quando a gente tem uma área de leitura
e você faz um cálculo entre a área de leitura e o tamanho da fonte que você vai utilizar para que você alcance a área de leitura ideal para que a gente tenha uma legibilidade melhorada. Então, existe um cálculo para isso, mas eu vou trazer num outro vídeo para vocês. Aliás, esse vídeo aqui serve também como uma introdução a uma nova série que eu vou começar aqui no canal, que eu vou focar mais essas dicas sobre tipografia, como fazer certas edições e formatações da melhor forma possível nos seus documentos, de forma bem simples, sem muito recurso visual, focar mais na tipografia mesmo. Acho que é um exercício bem legal de se fazer. E aqui, cara, no texto, eu mantive da mesma forma. A única coisa que eu fiz foi substituir as palavras em caixa alta, eu botei em caixa normal, dei um destaque, né? Eu botei o negrito quando eu achei que era necessário. Enfim, apenas isso que eu fiz, porque, como eu falei, quando você utiliza demais palavras com caixa alta, isso dificulta a legibilidade do documento, além de ser um pouco irritante. O restante eu não mudei muito, como eu falei. Eu nem vou entrar na questão da simplificação do texto, até porque, cara, vou ser bem sincero com vocês, eu li esse documento e eu achei que a leitura foi bem tranquila. É óbvio que é o que eu já falei aqui diversas vezes, tem certos termos, tem certas coisas dentro do direito que você não vai conseguir simplificar demais. E você falar de uma leitura, de uma escrita simplificada, não significa que seja coloquial, né? Existe essa diferença. E eu achei que eles capricharam aqui. O ministro ele escreveu muito bem nessa questão da simplificação. Não utilizou juridiquês nem nada desse tipo aqui, foi bem tranquilo. Então, nesse ponto também foi bacana, eu achei. E é isso aí. Aqui eu fiz novamente um alinhamento mais preciso, né? Que eu falei que o de lá do original estava meio torto. Eu botei aqui novamente o versalete e o título, né, de relator aqui, e aqui eu inverti a ordem porque estava o documento assinado digitalmente aqui embaixo, eu botei aqui em cima, diminui o tamanho da fonte porque essa é uma informação secundária. Enfim, botei aqui para ficar mais alinhado e ficou dessa bananeira aqui. Não teve diferença do tamanho de páginas, ficou do mesmo tamanho de páginas, só que com uma pegada bem mais focada no leitor, cara. Eu apliquei aqui com a minha leitura os princípios do legal design. E aí isso, é claro, cada um faz de um jeito ou outro. Porque na verdade essa formatação, por mais que existam, por mais que exista toda uma ciência em volta, no fim das contas a gente tem que olhar para o documento e sentir que ele faz sentido, né? Então eu olhei aqui, eu achei que fez sentido, e aí eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam? Vocês acharam que essa versão ficou melhor, ficou pior? Deixa aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. Não se esqueçam de deixar aquele like no vídeo para dar uma fortalecida, e também não se esqueçam de se inscrever no canal para que vocês não percam os próximos vídeos. Como eu falei, eu vou trazer uma série bem bacana mais focada na tipografia, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!